1 Coríntios, capítulo 6. Atreve-se alguém entre vós, quando há litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs, e não pelos próprios santos? Nota de rodapé 1. Paulo usa o termo santos não exatamente como perfeição do caráter moral, mas como nossa posição em Cristo diante de Deus. Na época de Paulo, os assuntos criminais e de Estado eram julgados conforme a lei romana, que concedia aos judeus o direito de ajuizar seus próprios litígios, princípio que deve ser respeitado pelos cristãos de hoje. Romanos 13, versículo 3, versículo 4. Entretanto, diversas causas jurídicas sobre bens materiais, morais e éticos entre cristãos devem ser julgados e resolvidos pelos próprios crentes, por amor, fé e temor a Deus. Uma vez que o materialismo e o maquiavelismo do sucesso tenta dominar a seara da igreja, o exemplo de cristãos chega a bom termo em suas demandas judiciais. Seria um maravilhoso testemunho para o mundo todo. Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E, se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? Nota de rodapé 2. Paulo lembra aos crentes que o mundo e os anjos, Salmo 8,6, Hebreus 2, versículo 5 ao 9, 2 Pedro 2, versículo 4, versículo 9, Judas capítulo 1, versículo 6, serão julgados por eles no governo futuro, que terão com Cristo. Mateus 19, 28, 2 Timóteo 2, 12, Apocalipse 5, 10, Apocalipse 24. Considerando que o Espírito Santo habita a vida do cristão sincero hoje, isso lhe dá uma visão ampla e a perspectiva divina sobre assuntos que envolvem ética e moral, podendo julgar com sabedoria suas próprias causas e não necessitando passar pela humilhação de submeter-se ao juízo de pessoas que não têm a mente de Cristo, nem confiam na palavra de Deus. E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Quanto mais as demandas triviais desta vida. Será que, quando surgem questões desta vida para serem julgadas, constituís como juiz as pessoas menos respeitáveis da igreja? E para a vossa vergonha que me expresso dessa forma. Para a vossa vergonha que me expresso dessa forma, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar uma contenda entre irmãos. Contudo, ao invés disso, o irmão recorre ao tribunal contra outro irmão e apresenta tudo isso diante de incrédulos. Só o fato de haver entre vós processos judiciais uns contra os outros revela que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não deis preferência a sofrer a injustiça? Por que não arqueis com o prejuízo? Entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça e cometeis fraudes. E tudo isso contra seus próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixeis enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Nota de rodapé 3.
O reino de Deus é herdado mediante o novo nascimento em Cristo. João 3, do versículo 3 ao 5. Romanos 4, 13. Toda pessoa que verdadeiramente recebeu o Espírito Santo em seu coração tem a mente de Cristo e será controlada por Deus em seus pensamentos, motivações e realizações. Essa não é uma tarefa fácil nem automática, porquanto Deus não priva o ser humano do livre-arbítrio que lhe concedeu. O humano luta contra o Espírito de Deus, pois ambos caminham em direções opostas. Romanos 7,19. No entanto, a vitória do cristão sobre suas próprias inclinações naturais é certa. 1 Coríntios 15, 57. Cabe ao crente entregar-se em plena confiança aos cuidados do Senhor e experimentar o poder de Deus na transformação de seus traços nocivos de caráter e personalidade. Não há nada que a presença de Cristo não possa curar ou mudar para melhor. A razão básica de todo pecado é a atitude contrária aos padrões morais e santos de Deus, é a idolatria. Uma pessoa sempre se submeterá com prazer ao seu maior amor. Se nosso maior e mais importante amor não for o Senhor, seremos idólatras e, de alguma forma, passaremos a servir ao Deus que escolhemos. Paulo fala de todo tipo de imoralidade e coloca no mesmo nível os homossexuais, adúlteros, mentirosos, viciados, de forma geral enganadores e fofoqueiros. Cada um desses grupos cultua um Deus particular e precisa se converter dos seus maus caminhos. 1 Reis 8, 35, 47, 2 Crônicas 6, 24, 26, 2 Crônicas 7, 14, 2 Crônicas 39, Neemias 1, 9, Jeremias 18, versículo 8, versículo 11, Lucas 1, 16, Atos 3, 19, Atos 14, 15, Atos 26, 18, Atos 28, 27, 1 Pedro 2, 25. Não é de hoje que a sociedade é tentada a levar as pessoas à imoralidade sexual e ao Deus do prazer, hedonismo e egocentrismo. Os antigos gregos pagãos já discutiam a ideia de um terceiro sexo, uma mistura entre atributos masculinos e femininos que dariam a origem a um homem mais sensível e amável, a uma mulher mais racional e competitiva. Personalidades altamente requeridas pelo mercado capitalista e difundidas pela mídia em todo o mundo atual. No templo de Afrodite em Corinto, a prostituição fazia parte do culto pagão, o que conferia a esse pecado um tom de mistério e certa divinização, bem ao gosto dos hipócritas que sempre buscavam a boa justificativa para seus atos egoístas e contrários à vontade de Deus. Romanos capítulo 1, do versículo 16 ao 32. Parentes, amigos e a igreja devem orar a Deus especialmente pela conversão dessas pessoas, que certamente sofrem escravizadas pelo diabo. Nós, como crentes, somente podemos testemunhar da graça que já recebemos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus.
assim fostes alguns de vós. Contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Nosso corpo é santuário de Deus. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Nota de rodapé 4. Os gregos sempre se consideravam semideuses, especialmente em Corinto, a maior e mais cosmopolita das cidades gregas, na época de Paulo. Assim, a liberdade para os gregos era parte do fato de se acharem filhos dos deuses. Era comum dizerem, tudo me é lícito, numa demonstração de certa arrogância. Paulo, entretanto, complementa o pensamento com uma frase de grande sabedoria, bem ao estilo grego, mas nem tudo é realmente proveitoso ou útil. Um direito transforma-se num erro. Pecado se prejudica de alguma forma a outra pessoa ou a nós mesmos. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nota de rodapé 5. O destino final e glorioso para o nosso corpo é ser absolutamente transformado. 1 Coríntios 15, 42, Romanos 8, 11. Paulo destaca que tudo nessa vida é transitório, tanto o corpo quanto os alimentos. Entretanto, alerta para a necessidade de darmos muita importância ao que fazemos por meio do corpo, que não é para ser usado como um parque de diversões sexuais, mas como elemento fundamental de uma celebração de compromisso, prazer e fidelidade entre duas pessoas que se casam para se amarem por toda a vida. Hebreus 13, 4. Muitos casais têm sérios problemas conjugais por levarem para dentro de seus lares fantasias sexuais promovidas pela mídia e por um sistema mercantilista cada vez mais agressivo, por um mundo desestruturado e sem limites. É mais consumista. É mais consumista e lucrativo para alguns. Pois um mundo desestruturado e sem limites é mais consumista e lucrativo para alguns. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e igualmente nos ressuscitará. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Nota de rodapé 6. Paulo ressalta o grande valor de Deus, o grande valor que Deus atribui ao corpo humano, especialmente dos salvos, e, por isso, cita o fato de Deus haver ressuscitado o corpo de Cristo e, em futuro iminente, os corpos de todos os crentes. 1 Coríntios 15, 51 a 53, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, versículo 17. Um corpo destinado à ressurreição não deve se autodestruir pela compulsão sexual, drogas, desregramentos alimentares, autoflagelos, amarguras, iras e maledicências de todos os tipos. Efésios 4, 26, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, versículo 11. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir, portanto, da imoralidade sexual.
Fugi, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo os comete. Fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Nota de rodapé 7. A expressão grega aqui utilizada significa um tipo de união perene, leal e capaz de resistir às diversidades da vida e aos desgastes do tempo. Mateus 19, 5, Marcos 10, 8, Efésios 5, 31. A melhor saída para os momentos de tentação sexual é fugir. A expressão imperativa em grego, nesse caso, traz a seguinte ideia: cultivem o hábito de fugir sempre. Cultivem o hábito de fugir sempre. Gênesis 39, 12, 2 Timóteo 2, 22, 1 Tessalonicenses 4, 3. Pois a imoralidade sexual pode destruir o templo de Deus. Não é possível adorar ao Senhor por meio de um templo profanado. Paulo aproveita para advertir os gregos quanto às práticas sexuais das sacerdotisas de Afrodite em Corinto. 1 Coríntios 3, 17. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço, Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Nota de rodapé 8. O cristão deve aprender a valorizar seu corpo como lugar sagrado em que Deus reside e conscientizar-se de que, por intermédio da presença amorosa e poderosa do Espírito Santo, tem à sua disposição todos os recursos para livrar-se de qualquer escravização ou engano pecaminoso e se transformar em pedra viva para a glória de Deus. Romanos 8, do versículo 5 ao 11, 1 Pedro 2, 9, 1 João 1, 9, Romanos 6, versículo 12 e versículo 13, Colossenses capítulo 3, versículo 17. Pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo.